encontrar com o João Bandeira numa festa aí, eu acho que era festa política, alguma coisa assim. Ele veio tocar numa região e eu me desloquei de onde eu estava, fui a pé, né? Não tinha transporte, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, o dono da quadra me apresentou para o João Bandeira, né? Quando o João Bandeira te viu, ele te viu, você estava tocando? Não, eu fui. E você já vivia da música, ou era roça e sanfona? Como era a sua vida antes do João Bandeira te levar? Porque a partir do momento que o João Bandeira te levou, você já passou a viver só da música. Só. Fui para lá através do mestre da sanfona João Bandeira e graças a Deus... João Bandeira que te levou para lá? Foi. Me encontrei com ele como... Pode falar a língua matuta? Pode ficar à vontade. Me encontrei com ele lá pelas Brenhas da Jaguaretama e ele me chamou para ir participar da banda dele, eu fui. Só não fui no mesmo dia porque ele disse que não dava certo, eu tinha que ir para casa pegar a roupa, né? Mas não, já tinha ido, era direto. Mas para ele te chamar, então você já era um sanfoneiro Eu já tocava alguma... Era profissional. Eu já tocava alguma coisa. Mas lá no sertão onde eu morava, a gente não tinha onde tocar. Não tinha festa, não tinha os forró como tem hoje, né? E também o meu instrumento não era muito bacana e eu tinha que sobreviver mesmo da agricultura. Trabalhando na agricultura e deu certo de encontrar com o João Bandeira numa festa aí, eu acho que era festa política, alguma coisa assim. Ele veio tocar numa região e eu me desloquei de onde eu estava, fui a pé, né? Não tinha transporte, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, o dono da quadra me apresentou para o João Bandeira, né? E rolou essa conversa toda. E eu digo, não, é aqui mesmo que eu vou embora, não fico aqui não. Eu tinha um pensamento, né? Eu já tinha aquela mente formada de que eu tinha que viver da música, tinha que tocar sanfona, porque eu gostava, eu achava bonito, interessante. Mas como foi que tu conheceu a sanfona? A sanfona eu conheci através do meu tio. Eu tenho um tio que é músico percussionista. Tocava forró, tocava pandeiro, tocava zabumba. O meu pai também é percussionista, toca pandeiro, toca zabumba, toca triângulo, que eram os instrumentos da época. E teve um sanfoneiro que meu pai tocava com ele, uma vez ele tocou um forró e quando voltou deixou a sanfona lá em casa. E essa sanfona deve ter passado aí uns 6 meses ou mais, porque não tinha festa. E um dia, eu muito curioso, abri a caixa da sanfona. Aí rolou aquele amor à primeira vista, né? Quando eu abri, que eu senti o cheiro, que a sanfona tem um cheiro bonito, um chum, assim, uma coisa boa. Eu fiquei cheirando ali aquele cheiro, porque aqui tem madeira, aqui tem cera, aqui tem papelão, tem um material. Aí tem um cheiro bom, né? E fiquei com aquilo na minha mente, mas eu não podia mexer, porque meu pai disse que não era para mexer. Daí, um determinado tempo, numa daquelas safras que a gente tem que trabalhar, chega o inverno, você vai trabalhar e tem a colheita, né? E o meu pai disse, olha, você vai cuidar dessa campinação aqui e quando for na colheita eu vou lhe dar um presente. Você vai escolher um presente. Eu lhe dou ou uma bicicleta nova ou vou lhe dar um relógio, o que você escolhe. Porque era a moda dos rapazes da época, né? Eu disse, beleza, pai, tá bom. Mas nesse intervalo, lá no inverno, apareceu lá em casa um trocador com uma sanfona no saco, nas costas, um saco, com arma de coisa para trocar. E aí quando eu vi a sanfona, eu disse, pai, embora faz um negócio, esqueça tudo se eu ia comprar novo para mim e compra essa sanfona aí que eu quero ela. Eu sei que ele fez lá uma troca, o caba levou até galinha, o caba levou lá. Trocador é trocador. Fez um bolado grande. Fizeram lá um bem bolado e eu fiquei com essa sanfona, 48 baixo, vermelhinha, cor mais linda. E tão me perturbar os ouvidos da minha mãe. Demorou um tempo para poder... Sozinho? Não tinha ninguém que dissesse assim, Elias, ó, não. Começa por aqui. Aí com muito tempo, talvez com 6 meses depois, o meu tio apareceu por lá. Aí me ensinou umas coisinhas, né? Uma coisinha bem simplesinha, me ensinou e foi embora. Pronto, eu fiquei com aquilo. Mas aí já tinha um vizinho meu que já tinha sanfona há um tempo. Mas eu não tinha despertado para isso, né? Eu vi ele tocando, mas nem me interessava. Aí quando começou aquele movimento, eu querendo aprender, e ele também... Aí a gente começou a se esforçar para ver quem conseguia primeiro, né? E foi aí que nasceu o meu amor pela sanfona. E antes de eu tocar alguma coisa que prestasse mesmo de verdade, eu me encontrei com o João Bandeira, teve esse encontro. Elias, só uma curiosidade assim, para quem está aprendendo, quem começa a aprender teclado ou sanfona, geralmente começa com o posicionamento dos dedos errado. Uhum. A gente chama de pé de galinha.
A gente chama, tem muito que vai começar sem orientação, sem um profissional pra dizer, e começa a tocar assim, né? Uhum. Pé de galinha, só com esses 3 dedos aqui. E depois que o cabo aprende, assim, pra poder ir pro certo, usar todos os dedos, Aí, dá uma... É. Como foi o seu início, essa orientação da execução aqui? Tu chegou a aprender errado e depois teve que desaprender e aprender? Não, eu tive a felicidade que o meu tio, ele conseguia fazer com os 4 dedos, que o certo seria com 5, né? Para você exercitar, né? Praticar aqui, fazer um solo, uma coisa mais, para ficar mais confortável. O 5º dedo você usa muito para isso, para lhe dar mais conforto, né? Pra você não ter que atropelar a nota, nem tá E a execução fica mais fácil. E o meu tio, quando ele me ensinou, que ele, na época, um tom, ele não chamava de tom, ele chamava de posição. Meu filho, essa posição aqui é sol, essa posição aqui é dó, com 4 dedos. Eu aprendi do jeito dele, né? Quer dizer, já não foi tão difícil, né? Já não foi tão ruim pra mim. Fora o midinho. Só não botou... Só não trabalhava o midinho. Só Esses 4 aqui. Aí... Deu certo, né? Deu certo pra gente ir tocando. Quando eu me aproximei de João Bandeira, que eu fui prestar atenção, ele também pouco usava o dedo mindinho, né? E eu digo, não, acho que dá certo aí por aqui, devagarzinho, né? Hoje a gente já consegue fazer algumas coisas, né? Mas também não fui aquele cara que fui estudar o instrumento. Eu me dediquei... Tudo de ouvido. De ouvido. Eu fui tocar o forró, pelejar pro povo dançar a minha música, meu ritmo. Porque eu toquei muito tempo com um cara que bota o povo pra dançar, que é o velho João Bandeira, né? João Bandeira, ele puxa a sanfona e todo mundo dança. Então, assim, a minha preocupação era fazer parecido com ele para quando eu tocar o pessoal dançar. Também, naquela época, existia uma dificuldade muito grande de alguém ensinar. Não tinha uma pessoa que ensinasse como hoje tem, né? Você não tinha tecnologia, você não via um professor como o meu neto, estuda online. E geralmente também, Elias, muitos sanfoneiros da época também aprenderam na tora. Só. E tipo, quem aprende assim sozinho é difícil de repassar o que aprendeu, não né? Não consegue nem passar direito, não sabe nem dizer. Porque você saber tocar uma coisa e ensinar é outros 500. É porque assim, eu conheço, pronto, você falou uma coisa muito interessante. Eu conheço pessoas que tocam um pouquinho de nada, mas é professor, consegue ensinar. Aí o cara diz, é possível? É sim. Sim. O cara tem aí uma técnica, ele consegue ensinar um bocado de coisa. Né? E tem muita gente que faz um bocado, toca bem, mas não consegue repassar aquilo. Pois é, então isso aconteceu comigo e eu não acho que não vai precisar eu estudar, não. O tempo foi passando e a gente foi fazendo esse nosso forró. Elias, quando o João Bandeira te viu, ele te viu, você estava tocando? Não. Você já vivia da música, ou era roça e sanfona? Como era a sua vida antes do João Bandeira te levar? Porque a partir do momento que o João Bandeira te levou, você já passou a viver só da música. Só. Olha, por incrível que pareça, eu estava num projeto com uns primos que eu tinha lá na região, e a gente estava... Eu trabalhei na roça, eu trabalhei e fiz de tudo. E na época, a gente para construir fazia o tijolo, que se chama bater tijolo. E eu fui para casa dos meus primos para fazer 14 mil tijolos, para poder a gente fazer uma quadra, porque o meu primo queria cantar, meu primo é até deficiente, e ele tinha uma voz boa e queria cantar, e nós formamos uma banda. A irmã dele, que é minha prima, cantava e tal, o irmão dele tocava bateria, formamos uma banda e ia fazer a quadra para nós fazer o forró. Foi nesse intervalo que eu conheci o João Bandeira. Aí eu conheci o João Bandeira porque o dono da quadra me apresentou. Queria que eu fosse tocar, mas eu não tinha coragem. Andei correndo por lá, mas eles pegaram, botaram. E ele tava por lá para fazer forró, por lá. Eu toquei. Quando eu parei de tocar, os meninos do João Bandeira, o Carlinhos, principalmente Carlinhos. Carlinhos já tocava bateria. Meninotezinho. Só andavam os dois, Carlinhos e Zé Francisco. Zé Francisco que é o mais velho, que tocava contrabaixo. Aí o Carlinhos disse, rapaz, vem pra cá, rapaz, gostei. Eu toquei uma música nova. João Bandeira andava com 3 cantores. Um dos cantores era o Toca do Vale, o outro era o Arnaldo Santiago, que formou Raiz de Forró comigo, e o outro era o Laércio, o Lalá de Limoeiro, que tocou muito tempo com o Redondo. 3 cantores de bom. Quando eu peguei a sanfona, comecei logo a me tremer, né? Mas aí saiu umas coisas. Aí o menino disse, ei, rapaz, eu vou chamar, eu pedi o pai para você ir tocar mais nós. Aí eles falaram com o pai dele, quando terminou a festa, o João veio e me chamou. Aí perguntou se eu queria ir tocar com ele. Eu vou na hora. Perguntou como era a minha vida, se eu era casado. Eu digo, não.
Rapaz, o seu João, vou agora. Ele disse, não, agora não dá certo. Você vai para casa, se organize, e na próxima semana você vai para Limoeiro e pronto, começa a tocar. Quando eu cheguei em Limoeiro, João Bandeira botou propaganda no rádio e usou meu nome. Como é teu nome? Eu disse, meu nome é Elias Carneiro. Elias Carneiro da Silva, bota Elias Carneiro, ele botou. E colocou no rádio, propaganda, no Clube do João Bandeira, com o sanfoneiro Elias Carneiro de Jaguaretama. Logicamente, quando tem novidade, muita gente vai para ver, né? Eu toquei pouquinho, mas com um pouquinho de simpatia, agradei umas pessoas e por ali começou aquele movimento. Pronto. O quê? Tocou o quê, Elias? Toquei shot bom para dançar. Porque cantor não faltava, meu amigo. Às vezes eu entrava num tom, fazia a introdução da música, como era 3 cantores, eles cantavam 3, 4 músicas sem fazer mais introdução. Isso facilitava muito a vida da gente. Agora né? me diga uma coisa, o João Bandeira, ele sempre teve outro sanfoneiro junto dele ali? Quando ele te levou, ele não tinha ninguém com ele? Não tinha foi ninguém. Uma troca? Não tinha ninguém, mas já tinha passado por ele. Tinha passado já. Outros sanfoneiros, por exemplo. O Zé Celestino, que é o pai, Celestino. que é o pai do Galigão, já tinha passado por ele, já tinha uma banda. O Geraldo Ferreira, que também tinha banda, já tinha passado por ele. Eu acho que tem passado mais gente, mas esses é o que eu tenho Então ele sempre teve esse formato ali dele, tocando, cantando, e mais tinha um sanfoneiro da pós. Na época ele nem cantava. Não cantava não, né? Não, ele não cantava não. O Bandeira veio cantar por muito tempo, depois que ele começou a tocar nas festas em Morada Nova, e lá na Morada Nova ele tinha um público, fã, hoje é fã, naquela época não era esse nome não. E quando terminava a festa ele ia para a bebedeira com o pessoal, para as mesas de bar, e ele começou a cantar uns sambas. Aí começaram a pedir na festa, aí ele começou a tocar o samba na festa, estourou da Morada Nova, aí começaram a gravar fita, né, e essas fitas se espalhou pelo meio do mundo, e com um tempo, né, foi que aqui em Fortaleza pegaram, acho que foi assim, Monteiro pegou as fitas dele, ouviu e chamou para gravar o CD. E pronto, aí ele canta até hoje. Ele cantava não, mas a voz já era boa. Pouca lembrança dele cantando. O CD de João Bandeira cantando Gafieira, né? Foi um estouro, medonho. Cantando, bom demais, muito bom. É porque é uma novidade, uma voz diferente e um cara tocando e cantando, né? E você nunca pensou não em cantar, Elias? Rapaz, eu até pensei, mas quando eu escuto, eu não tenho coragem de botar no ar, não. Porque eu canto ruim demais. Conversa. Mas no começo ninguém gosta da própria voz, não. Depois acostuma. Mas eu já pelejei para me acostumar e cada vez fica pior. Aí eu digo, rapaz, não vou cantar não, porque as coisas já é difícil. Se eu inventar de cantar, eu acho que vai ficar pior. Aí eu nunca... Porque, não antigamente, assim, mas o sanfoneiro cantando era uma atração à parte, né? Rapaz, se eu cantasse, eu posso lhe garantir que a coisa era diferente. Era um show mais completo, né? Uhum. Porque, assim, eu tenho uma imaginação. Mas, se bem que, graças a Deus, eu sempre consigo passar para os colegas que vêm cantar comigo, eu sempre consigo passar a minha mensagem para eles. Sempre dá certo, né? Mas, assim... Logicamente, se eu pudesse, assim, se eu soubesse cantar e se a minha voz prestasse para alguma coisa, era uma coisa mais diferente e um repertório mais selecionado, umas coisas bem legal. Eu gosto muito de tocar e olhar o salão, o que é que tem dançando. Sempre que o salão começa a vagar, eu vou mudando o repertório, eu vou mudando. Quando eu não consigo segurar o público dançando, eu paro aquela sequência, dou uns alô, converso uma coisa e tal, e começo outra sequência para poder o salão estar cheio. Porque o salão tem que estar cheio de pessoas dançando. Tocar com salão vazio é a coisa mais triste do mundo. Quando a festa tem muita gente, você toca e ninguém dança. Não tem coisa pior no mundo. Eu nunca te vi cantando não, mas você falando tem uma voz boa, macho. Tem uma voz boa meu Deus do céu. Tu é doido, é? Pois é, eu até já tentei. Foi um blocozinho, macho. Um bloco ali, 10 músicas ali, Elias Carneiro tocando e cantando, mas um forró, um shotzão pra dançar mesmo. Eu gostei do seu incentivo. Vou ver se eu tenho coragem. Rapaz, é homem grave, mano. Vou Pelo amor de Deus, mas o que tem de gente aí cantando sem... assim, eu tenho medo. É porque é o seguinte, você falou numa coisa muito interessante. Eu conheço muita gente que está cantando aí e faz sucesso. Eu não consigo ouvir. Eu conheço muita gente. Ganha dinheiro, toca, canta. E eu garanto que você canta melhor. Pois é, aí eu tenho medo de, rapaz, se eu inventar isso e piorar. Mas tem gente que tem sorte, porque isso sempre precisa ter sorte. Porque tem um bocado de gente que canta, não tem voz, não tem essas coisas. Agora, dá certo, né? Agora essa galera aí, Elias, que tá cantando mesmo, você vê o digital lá, tá tocando a música, mas quando... Porque assim, se você cantar ao vivo, que ao vivo é uma coisa, meu amigo, é o show, no show ao vivo, acaba abrir a boca pra cantar, todo mundo vai ver se ele canta realmente ou não. Agora, porque assim, porque pra você gravar e soltar uma música na internet, isso aí, meu amigo,
já era já. Qualquer um faz, qualquer um afina a voz e tá lá cantando. Qualquer pessoa hoje que quiser ter uma música gravada cantando, beleza. Faz. Agora o show, É. fazer o show e cantar ao vivo, aí é outros 500. Eu já vi gente afinando a voz no estúdio, grava e depois vai afinar. E assim, quando vai fazer ao vivo, a gente vê aquela diferença, né? Eu não tive essa coragem, não. Até que uma vez eu tava fazendo uma festa em Limoeiro, o João Bandeira foi tocar pra mim, e o meu cantor disse, rapaz, me ajuda aí, responda pelo menos aqui esses back vocal, que eu tô cansado, a voz tá ruim, tô rouco. Aí botei lá o microfone. Quando a mulher de João Bandeira entrou, que viu, né, eu respondendo a música, correu no ônibus e disse pro João Bandeira, Elias está cantando. Aí ele veio imediatamente, desceu e foi lá, ficou olhando. Aí quando ele começou o show dele, ele disse, parabéns, finalmente. Começou tarde, mas nunca é tarde. Tá cantando, e eu comigo, meu Deus do céu, não presta não. Acho que é isso. Eu sou muito crítico, eu gosto de fazer a crítica, porque assim, quando a gente está em cima do palco, a gente gosta muito de receber elogios. Em determinada situação, você receber uma crítica, às vezes você não vai assimilar bem aquela situação, né? Eu já passei por isso, quando eu comecei com o João Bandeira, e tenho isso guardado na minha mente, eu pelejo sempre para evitar determinadas coisas, porque tem dia que você aceita uma crítica achando graça, abraçando a pessoa, tem dia que você não gosta, né? Não tem aquele Que tipo de crítica foi que te pegou nesse uma pessoa de uma rádio, de Limoeiro, uma radialista. Vixe, logo um radial é foda. Chegou para mim e me deu uma chamada grande, e quando terminou de dar a chamada, ela disse, estou falando pro seu bem, um dia você vai me agradecer. E o tempo, eu tocava com o João Bandeira, o tempo passou, eu fui tocar na Banda Estilos, gravei o LP da Banda Estilos, fomos para Recife, gravamos. Quando eu voltei, aí fui deixar um CD na rádio. Aí ela tinha um programa na rádio, aí lançou o LP na rádio. Aí o que ela tinha dito, me criticando, ela disse ao contrário. Disse que a crítica dela tinha servido para melhorar, né? E que o meu trabalho estava muito maravilhoso, eu estava tocando, porque realmente quem tocou o primeiro LP da Banda Estilos fui eu, numa produção do João Silva. O João Silva era um cara que gravava com Luiz Gonzaga, compositor de todo mundo, que fazia a voz guia para o Luiz Gonzaga vir gravar. Um cara da alta, né? Da nossa música, do nosso forró. E ele estava produzindo, e quando eu toquei, ele disse, esse menino, tá bom, dá certo. Menino, toca do jeito que tu toca lá para os cabas da Serra dançar. Eu toquei. Depois ele mandou fazer, toca uma sanfona, depois toque outra. Ele já com aquele macete, né, que ele sabia fazer as coisas, e deu certo. E depois eu comecei a receber elogios, né. Até as introduções da música eu consegui fazer, quando a gente começou a fazer os arranjos da música. O finado Edini, ele arranjou todas as músicas, mas as músicas de forró, quando era para sanfona, eu que fiz as introduções. Então, isso me deu uma segurança maior, digamos assim, né? Fiquei mais seguro. E a gente sabe que músico de estúdio, músico para gravar é uma coisa, né? Tem muito músico que eles não se adaptam na gravação do estúdio. Para quem não sabe, tem dois motivos. Um é que a banda, quando tá estourada, os músicos não tem tempo de gravar, tá viajando direto, então quando vai fazer um trabalho aí, tem outros músicos que gravam, e outros é porque tem uns que não se adaptam no estúdio, né? Pois e tu já fera no palco, foi a sua primeira gravação em estúdio, foi essa da Banda Estilos? Foi, o LP da Banda Estilos. E o cara já recebeu um elogio desse? Pois é, eu fui gravar com um profissional, né? Ele foi produzir esse CD do Edni, e eu fiquei assim meio temeroso, mas tudo bem. A banda toda ensaiada, bem entrosada, tudo organizado, deu certo, né? Gravando instrumento por instrumento, que eu nem sabia que era daquele jeito, né? Fomos gravar em Recife, Somax Recife. Aham. Aí isso foi muito bom. E essa história de gravar, o tempo passou. Quando eu formei Raízes do Forró, o Emanuel montou um estúdio. O Emanuel gravou um LP do Mastruz, aí nós viemos, gravamos um LP. E no LP da Raízes, aí eu gravei, botei sanfona. A produção era nossa mesmo, né? Era 3 sócios, e a gente fez por ali, ficou bom. Depois eu vim gravar um CD na Sonzum. Já foi com a produção do Ferreira Filho. Aí já era outra coisa. Ferreira Filho numa produção exigente, rigoroso, com os mínimos detalhes, sabe? Aí foi que eu entendi que dava certo para eu fazer. Gravei, a sanfona ficou uma beleza, sabe? Às vezes eu ficava me ouvindo, não acreditava que tinha feito aquele trabalho, porque a Sonzum tinha uma maneira de gravação que hoje não existe mais. A gente gravava
2 sanfonas guia, uma fazendo um estilo, outra fazendo outro, uma sanfona fazendo a introdução e outra fazendo detalhe. 4 sanfonas na corrida. Por isso você viu aquele torado de sanfona no meio do mundo. Então, assim, e o Ferreira altamente exigente. Não pode ser assim, tem que ser assim, não pode correr, não pode atrasar, no metrômetro, bem direitinho, e eu passar de boa. Com o passar do tempo, o Emanuel Gugel já estava sabendo, e quando eu vim para fazer guia para Banda Estilo, aí Emanuel passou e o menino aí pode gravar. Manda. O Valdecino não precisa vir, não. O menino grava. Eu tive de eu estar na Sons, o Emanuel chegar e disse: meu filho, grava uma música ali pra mim, porque eu preciso urgente agora aprontar. Não tem nenhum sanfoneiro aqui. E chegar no estúdio, aí o cara, quem é o sanfoneiro? Não, esse aí faz aqui, pode estar que ele grava. Qual é a banda? A banda Raiz. E grava. E assim, essa história pra mim foi muito gratificante e muito interessante pro meu currículo, assim, pra mim próprio, porque eu conheço muita gente de banda, dono de banda, com estruturado e tudo, mas fazia o que você disse, né? Contratava o estúdio, mandava uma banda gravar para depois aprender a música e tocar. Eu, graças a Deus, consegui tocar o meu próprio trabalho, depois inventei até de produzir alguns CDs, deu certo, a coisa andou. Quanto tempo tu passou no João Bandeira e por que tu saiu de lá? Como foi tua saída do João Bandeira? Eu passei lá no João Bandeira 3 anos e alguns meses. Eu saí de lá porque o Edni estava formando a Banda Estilo e veio com um projeto. Onde que era a sede do João Bandeira? A gente sabe que a Banda Estilo sempre foi ali de Limoeiro. E o João Bandeira sempre comandou ali a região jaguaribana inteira. Mas onde era que era a sede do João Bandeira? Quando eu fui morar em Limoeiro, a sede do João Bandeira não estava dentro da cidade. Estava na localidade da Gangorra ali. Ele fez uma fazenda ali, na BR. E passamos um tempo depois. Eu vim para morar com ele. Fui morar na casa dele. Na fazenda? Sim. Você pode ficar aqui. No quarto dele tinha 3 filhos. João Bandeira Júnior era pequenininho, bebezinho. E eu ficava, era como se fosse da família, uma coisa só. Fiquei morando com ele. Depois nós fomos para a cidade. E ele ficou ali na Camilo Brasiliense, ali próximo da prefeitura de Limoeiro, onde ficou a sede dele. E nós fazíamos esse trabalho. Quando apareceu o Edni Maia, Edni apareceu compondo. No tempo que Rita também despontou, Assis Brito despontou, os compositores da região. Aí o Edni lançou o projeto, que ia montar a Banda Estilos. Aí me chamou. Eu disse, não, mas não vou sair do seu João não, porque de onde ele me trouxe, o que ele fez comigo, eu não vou fazer isso com ele não. E ele me convenceu, tirou do João Bandeira o cantor, que era o Arnaldo Santiago, tirou eu e o Zé Nilson, saudoso Zé Nilson, que era do sax, que era irmão dele. Tirou 3 componentes. Quer dizer que o irmão dele tocava também pro João Bandeira. Tocava sax pro João Bandeira. Aí quando ele formou a banda, botou os metais, aí nós saímos e fomos pra lá. Aí, mas aí você não tava, você tava falando do Edni e Banda Estilos, não era? Tinha um nome, era, não era? Quando foi... Era Edni. É porque ele formou a banda dele, né? Ele era o cantor, o compositor, ele formou a banda. Com o passar do tempo foi que ele veio a falecer e os irmãos cuidaram. Aí ficou só Banda Estilos. Mas assim, nós viajamos para Recife para gravar, o Edni cantando as músicas, música lenta, música romântica. E os forró tinha um cantor da banda, que era o Arnaldo, que gravou, colocou voz. Aí nesse período, pronto, aí eu saí do João Bandeira, fiquei assim, eu não queria sair. Mas o João Bandeira também, ele foi muito compreensivo naquela época. Eu acho que ele foi até mais do que se fosse hoje. Eu saí, não teve mágoa, né? Passou uns dias... Mas foi melhora? Foi uma proposta de melhora, de ganho? Eu acho que financeiramente foi a mesma coisa. Era só pelo projeto do Edni. Era uma coisa interessante, que nós ia gravar, que uma banda que... E era uma banda que tinha todos os instrumentos... E eu não ouvi aquilo, né? E eu digo, rapaz, esse negócio é bacana. E o lance de você gravar foi o que pegou a gente, né? Eu vou gravar um LP, sim. Eu tenho músicas e tal, certo. E realmente ele fez isso. Era uma visão de investimento que tinha ali para um projeto maior, não era isso? Diferente de tudo. Uhum. A gente chamava ele de sonhador, mas realmente ele tinha o pensamento certo. Elias, a gente vê muito a questão do dizer que a Banda Estilos foi a primeira banda de forró eletrônico, né? O que é que tu tem para dizer sobre isso? Eu não diria nem que foi do forró eletrônico, já foi desse forró, que é a segunda etapa do nosso forró aqui do Nordeste, que foi esse forró que o Emanuel inventou. Só que nós começamos a tocar, a Banda Estilo começou a tocar forró bem antes, né? Como era o forró da Banda Estilo? Era um cantor que era o cantor de João Bandeira, um sanfoneiro que ajudava João Bandeira. E o cara do sax era o cara que tocava pro João Bandeira. O nosso forró era muito bom. O forró da Banda Estilo era muito bom. Tinha guitarra, baixo? Tinha tudo, guitarra, baixo, tinha metais, percussão, uma banda completa.
Aí a banda Estilo, ela deu um salto muito grande quando entrou aquela onda da lambada, o Ednei estruturou a banda, tinha som, porque na época as bandas tinham que ter o som próprio, a banda ia tocar, o som chegava cedo, era o som da banda, dele fez uma estrutura danada, e assim, foi uma banda que a gente teve uma projeção muito grande naquela época, chegamos a Fortaleza, nós gravamos o LP em Recife, ficou por lá, e de repente alguém andou em Fortaleza e disse que a música Coração Velho estava tocando na FM 93, que foi a rádio que mais a gente lutou para botar uma música tocando, era 93, porque 93, naquela época o Will Nogueira mantinha ela no primeiro lugar do Ibope, né? E quando a gente soube que a música estava tocando na rádio, meu irmão, aí pronto. Tu fala um trechinho nessa música aí que estourou no primeiro LP da Banda Estilo? Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Já fui moço e gozei a mocidade. Essa música aqui que foi o maior sucesso que eu já vi. Ela tem um solozinho, tem? Tem, traduçãozinha que eu fiz. Vai fazer? Você quer ouvir? Já. Eu criei essa introdução lá em casa, o Ednei. Peraí, já tu contou a história da introdução, enquanto você pega a sanfona aí. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Você clicando aqui embaixo, você assiste a live completa. Aqui em cima, você assiste outro corte. E aqui nessa bolinha, você se inscreve no nosso canal. Me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.